Queridos irmãos, 10º domingo do tempo comum. O Senhor nos chama à obediência, à necessidade de obedecer. E nos mostra com a liturgia desse final de semana as consequências daqueles que desobedecem a Deus. Muito bem. Primeira leitura, e eu vou me ater mais a ela. O pecado original, né? Olha o que está acontecendo aqui, minha gente. Adão e Eva estão no paraíso. Foi-lhes permitido tudo. Aliás, eles são colocados acima de toda a criação. Eles são colocados como administradores e cuidadores de toda a criação. E o Senhor falou: vocês podem comer de todos os frutos, usufruir de tudo aqui, mas essa árvore aqui não. Essa aqui vocês não podem. Aí veio a serpente, falou com a Eva, convenceu Eva. Eva convenceu Adão. Eles acabaram comendo o fruto da árvore proibida. O que é esse fruto proibido, minha gente? O que é o pecado original, de fato? É o pecado da soberba. Eles quiseram chegar à sabedoria de Deus. O que a serpente fala para Eva? Vocês são tolos. Se o Senhor falou que vocês não podiam comer desse fruto, é porque se vocês comerem desse fruto, vocês chegam ao poder dele. Vocês se tornam como ele. Então esse é o grande pecado, é o pecado original que nos afasta de Deus e quebra a nossa aliança com Deus e que faz com que sejamos expulsos do paraíso. Nós não perdemos com o pecado original o relacionamento com Deus. Deus permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Ele se relaciona tanto que deu seu Filho unigênito para nos salvar e nos resgatar e nos dar de novo a chance de sermos salvos. Mas a aliança nós rompemos com o pecado. E para chegarmos lá de novo precisamos reconstruir essa aliança, mostrando fidelidade, obediência, entrega à sua vontade. E para isso é necessário renúncia dos próprios desejos, da própria vida e da própria vontade. Então, é o que acontece aqui com Adão e Eva, né, minha gente? Eles desejando saber de Deus, o saber de Deus, desejando o poder de Deus e serem autossuficientes, e ter aquela falsa liberdade de fazer o que quer, eles entram na mais profunda escravidão dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. E é isso que nós vivemos no mundo de hoje, hedonista, né? Um mundo que vive pelo prazer, pelo desejo, pelos sentimentos, né? Só faz o que quer e o que gosta, achando que isso está trazendo liberdade. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. E não se dá conta, cegos, tão cegos que somos tantas vezes, que é exatamente isso que verdadeiramente nos aprisiona. A verdadeira liberdade é a liberdade de decidir não fazer aquilo que eu quero. Porque se eu só me entrego aquilo que eu quero, eu já sou escravo de mim mesmo e das minhas vontades. Dei exemplo há pouco tempo atrás, né? Algum tempo atrás, do copo d'água. Estou com sede. Tem água ali. Eles preparam para mim o copo d'água. Está até escrito padre, bonitinho no copo ali. Eu poderia ir ali ou pedir para o Arthurzinho trazer um copo d'água para mim. Estou com sede. Tenho toda a liberdade para fazer isso. É o meu desejo tomar água, porque tenho sede. Mas se eu me entregar a esse desejo de tomar água, eu não estou sendo livre de verdade. Eu sou livre no momento que eu falo, eu tenho sede, mas eu decido, por liberdade de vontade, que eu não vou tomar água, apesar da minha vontade. Porque eu não sou escravo da minha vontade, eu sou senhor da minha vontade. Isso é liberdade, quando você se torna senhor da sua vontade. Quando você se torna escravo da sua vontade, você perde a sua liberdade. E é isso que acontece com Adão e Eva. Enganados por uma falsa liberdade, eles se escravizam e perdem o paraíso. Perdem a
a liberdade e se escravizam nos próprios pecados, né? Nas próprias vontades. E olha o que eles fazem para justificar isso. O que eles fazem, minha gente? Não assumem a responsabilidade. É o que muitas vezes acontece conosco também. É muito mais fácil achar um culpado. Quando o Senhor vem e fala, primeiro ele procura Adão, né? É interessante, ele faz 3 perguntas aqui. E essas perguntas não são exatamente o que elas dizem, não querem dizer exatamente o que dizem, presta atenção. O Senhor chega para Adão e pergunta, Adão, onde você está? Ele não está querendo saber onde ele está fisicamente, geograficamente. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não precisava fazer essa pergunta. O que significa isso? Essa pergunta, onde você está, Adão? Ele quer dizer de uma maneira mais ontológica mesmo. Aonde você está? Qual é o lugar que você está se colocando na sua vida? Você sabe o seu lugar? Você sabe onde você deve estar? Você tem consciência disso? Então, essa pergunta, onde você está, Adão, é muito mais do que o lugar geográfico. É porque a partir da traição, Adão se perde completamente de si mesmo, ele perde o sentido da própria existência. Ele não sabe mais quem ele é, o que ele tem que fazer e nem onde ele está. Ele só sente vergonha e está perdido, escondido. Adão, onde você está? E a pergunta volta para você aí. Onde você está? Você sabe onde você está na sua vida? Quem é você? O que você é chamado a fazer? Qual é o sentido da sua vida agora? O que a vida está te convocando e chamando para você realizar? O que você está fazendo aí? A outra pergunta que ele fala, que ele lança para Adão. Por que fizeste isso? Adão, por que você fez isso? Por que você traiu? Por que você rompeu a aliança? Por que você fez a sua vontade e não a minha? Por que você se afastou e escolheu afastar-se da sua essência? Aí ele lança uma pergunta que chama responsabilidade, né, minha gente? O que é responsabilidade? Habilidade de resposta. Adão está sem essa habilidade. Ele culpa Eva. Uma pessoa que não sabe quem é, aonde está, o que deve fazer, está perdida, sem sentido, porque coloca os seus prazeres e as suas vontades acima do seu dever, ela está perdida, ela não sabe quem ela é, onde ela está, nem tampouco o que ela deve fazer. Então ela não tem responsabilidade. E o que ela faz? Ela culpa outro. Ah, foi Eva. Eva que me deu. Não tenho nada a ver com isso, eu só comi. Mas Eva que me deu o fruto. Aí o Senhor vai falar com a Eva, e aí Eva, como que você explica isso? Ah, foi a serpente, ela que me seduziu, eu não tenho nada a ver com isso. Não é o que a gente faz muitas vezes, minha gente? Procurar culpados pelas nossas inconstâncias, pelas nossas infidelidades, pelas nossas tolices. Quantas vezes você fez uma tolice gigantesca e desesperado, perdido, com vergonha, procurou alguém para jogar nas costas. Ah, mas foi fulano que fez isso. Se não fosse ele, eu nunca tinha feito isso. Mas fez. Se você fez, a responsabilidade é sua, independente do que, quem, qual circunstância te levou a realizar. O ato final é seu, então assuma. Não importa o que fez, quem te induziu ou te seduziu, a decisão última foi sua, o ato final é seu, então você fez. É muito melhor fazer isso, é culpa, minha tão grande culpa. Porque enquanto colocarmos nas costas do outro, do mundo, de Deus, nós nunca seremos quem devemos ser. Nós nunca encontraremos o sentido. Nós sempre estaremos vazios, procurando culpados. Sempre estaremos desviando, escorregadios, por não assumirmos a responsabilidade. E se não assumirmos a responsabilidade, minha gente, jamais viveremos com verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade se dá só com responsabilidade. Sem responsabilidade, a liberdade é escravidão. É falsa liberdade. Eu me escravizo com o que eu quero, com o que eu acho, com o que eu sinto, com o que eu penso.
e não faço o que eu devo. Isso não é liberdade. Isso é aprisionamento em si mesmo. Uma pessoa que está perdida, vazia, envergonhada, escondida de si mesmo, porque não sabe quem é e onde deve estar. Culpa. Temos que assumir a culpa. A culpa é a segunda das três das três coisas que fazem parte da tríade trágica, segundo fala Viktor Frankl. Ele fala sobre a tríade trágica do ser humano. Qual que é a tríade trágica? A dor, o sofrimento, a culpa e a morte. Todo ser humano tem isso. Em qualquer momento da sua vida você vai passar por isso em algum momento. O sofrimento, você vai sofrer em algum momento. Em muitos momentos. A culpa, você vai sentir culpa e tem que sentir. E tem que assumir. E a morte. Essas três coisas, e todos nós vamos passar pela morte, né, gente? Nós vamos morrer, óbvio, né? Essas três coisas, elas podem, durante a nossa vida, se nós não conseguirmos transformar essa tríade trágica, encontrar um sentido em cada uma delas, essas três coisas nos destroem. Se nós não sabemos viver o sofrimento, dando sentido a ele e fazendo com que nós transformemos o sofrimento em triunfo, em lição, em amor, em transcendência, não parar no medo, no sofrimento, mas transcendê-lo, dando um sentido a ele, a cada lágrima, a cada dor, a cada vivência. Nós sucumbimos com medo dele, ou então nos autodepreciamos e nos entristecemos porque não conseguimos transformá-lo e simplesmente nos colocamos como vítimas de um sofrimento. E nós não somos vítimas. O sofrimento, ele tem uma grande servidão para nós, que é o autoconhecimento, a humildade, a capacidade de superar, a resiliência e tantas outras coisas que nos ajudam no sofrimento. À medida que nós não nos vitimamos e procuramos culpados, quando com responsabilidade nós assumimos e transcendemos. A morte é a mesma coisa e ela nos serve muito bem. Quando nós reconhecemos a transitoriedade da vida e que a vida passa, isso faz com que a gente assuma a responsabilidade de viver com mais propriedade. Por quê? Imagina se nós fôssemos eternos. Se você sabe que você vai morrer e que a vida passa rápido, que você é frágil, e mesmo assim você não faz o que deve fazer, você fica protelando, você fica procrastinando tantas coisas essenciais e importantes, você sabe que vai acabar o tempo, você só tem o agora. E mesmo assim você deixa de fazer muita coisa importante. Você não se cuida, você não cuida da sua vida, você não cuida dos outros, mas tenta cuidar da vida dos outros dando palpite, fofocando. Né? Você não reza o quanto deveria rezar, você não renuncia às coisas que deveria renunciar, você não busca fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, que deve fazer, para dar abertura aos seus desejos, sentimentos, emoções, sentidos, enfim. Isso sabendo que o tempo passa e o tempo urge. Imagina se você soubesse que você fosse eterno. Você não ia fazer absolutamente nada. Não ia nem levantar da cama. Ah, tem a eternidade. Vamos ficar aqui esperando. Vida inútil. Vida incapaz. Vida vazia, né? É boa a morte. Ela faz com que a gente aprenda que nós temos que sair, levantar e fazer o que a gente tem que fazer. Porque o tempo é curto. E a vida é boa, apesar de difícil, apesar de sofrida. E ela passa. E passa assim, ó. Então a morte nos serve, a transitoriedade da vida nos serve para vivermos bem e corrermos para buscar o sentido da vida o quanto antes. Antes que ela acabe sem sentido, né, gente? Sem que a gente encontre, porque o sentido ela tem, a gente só precisa encontrar. Ele está aí já. Muito bem. A culpa, minha gente, é isso que Adão e Eva não assumem. E nós precisamos assumir a culpa. Nós estamos num mundo que você vê, as pessoas não têm mais responsabilidade para nada, não assumem mais nada, sempre acham culpado, é sempre vítima de tudo.
A culpa é dos meus pais, a culpa é da história, a culpa é disso, é daquilo, é dos ismos que a gente cansa e enjoa de ouvir. A culpa é de todo mundo, menos minha. Todo mundo é culpado, eu não. Eu sou uma pobre, coitado, pobre vítima, coitado, infeliz. Não, a culpa é sua. Assuma a culpa. É importante assumir a culpa. Porque a culpa, ela me dá a oportunidade de ser melhor. Eu assumo, tá, eu errei. Aqui eu errei, estou erradíssimo. Ela me dá a oportunidade de, com humildade, pedir perdão. Eu errei, perdão. A culpa é minha. Ela me dá a oportunidade de, com humildade, me regenerar e restaurar para eu me perdoar, porque é importante o auto-perdão. Eu errei, isso causou muito mal a mim e aos outros, mas eu me perdoo, eu assumo a culpa. Eu não vou repetir mais isso. E me dá a oportunidade de me lançar à frente e não fazer mais o que eu fiz, porque eu sei das consequências ruins e o gosto amargo de uma culpa vivida. Mas é necessário viver, porque o sabor dela depois, com o perdão e com a restauração e com a mudança, é doce. Mas é preciso encarar o amargo da culpa. A gente não quer. É mais fácil jogar nas costas dos outros. E aí? Vai ficar o resto da vida fazendo isso? Desviando daqui da sua responsabilidade? Até quando? Né? Até quando? Enfim. Tem uma passagem do livro, também de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ele relata, ele foi chamado para dar uma palestra e atender num presídio onde os presos estavam esperando a pena de morte. Eles estavam esperando para serem mortos. Imagina, o que você vai falar para essas pessoas? Elas não têm escolha, elas vão morrer. Qual é a escolha que elas têm ali? Isso é bonito em Viktor Frankl e na logoterapia. Né? Em todas as circunstâncias, o sentido está ali. Mesmo você sabendo que vai morrer, você não tem escolha sobre isso, você pode escolher o que você vai fazer com essa notícia e com o resto de tempo que você tem para viver. É esse o tempo que você tem para se transformar. É esse o tempo que você tem para encontrar o sentido. É esse o tempo que você tem para transcender. Mas para isso você precisa assumir a culpa. Porque se você está lá, numa cela, esperando para ser morto, porque você cometeu um crime sério. Então você é culpado. Então assuma essa culpa. Repense isso, arrependa-se. Se torne uma pessoa melhor. E nesse pouco de tempo de vida que você tem, transforme-se. Porque é o que você tem. E é o que você pode fazer. É o que você deve fazer. É isso que ele fala para esses homens. Esses homens, minha gente, transformaram a vida. Em poucos dias de vida que tinham, eles encontraram naquele momento, e na fila de espera para morrer, eles encontraram o sentido de uma vida inteira de erro, de pecado, de crimes, de misérias, de prazeres, de tantas dores que causaram, tantas mortes. Aí um deles escreveu um bilhete para o Viktor Frankl agradecendo e falou assim, olha, era isso que eu precisava e que todos os meus companheiros aqui precisávamos, assumir a culpa, porque passaram vários psicólogos aqui achando culpados. Ah, você matou fulano porque você teve um trauma, porque você foi abusado, porque alguém fez isso com você, então a culpa é de fulano, você só está projetando isso na sua vida. Ah, se você fez tal crime, você é um serial killer e mata tantas pessoas, é porque você tem um problema de algo vivido, algum mal que alguém fez com você, a sua família, ou você não teve uma formação, ou seja, sempre jogando a culpa em alguém. E eles só queriam, naquele momento, pouco tempo antes de morrer, o direito de serem culpados. Eles só precisavam disso. E nós temos esse direito de sentirmos-nos culpados, assumirmos a culpa, para podermos dar sentido após ela. Nos tornarmos melhores. Nós só nos tornamos melhores quando, com responsabilidade, assumimos os nossos erros e nos abrimos para sermos melhores. Enquanto não assumimos a culpa, enquanto queremos culpar alguém, nós nunca seremos melhores.
Nós sempre seremos medíocres, fracos, perdidos, com vergonha, escondidos, como Adão nessa primeira leitura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.